Hoje nós estamos aqui e eu quero agradecer o Carlos Guterres, que é o nosso artista agora nessa entrevista para o Be The Artist, da Arte Gentim. Carlos, seja muito, muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Douglas. Olá, pessoal. Realmente é uma alegria estar aqui com você. Então, vamos aproveitar agora e já começar com essa primeira pergunta, Carlos. Conta para gente um pouco da sua jornada, da sua trajetória na arte do Gentim. Para chegar nesse ponto, eu tenho que começar um pouquinho antes. Então, quando eu era ainda jovem, criança, ainda 10, 12 anos, eu já tinha interesse nessas coisas um pouco fora do convencional. E meu pai foi uma grande influência nessa coisa. E, então, naquela época, eu já estudava a tradição oriental. Meu primeiro livro, eu tinha 12 anos, que eu li um livro sobre a filosofia da Índia e nunca parei. A partir daí, nunca parei. Então, aos 15 anos, já estava aprendendo meditação, cálculo de astrologia. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse lado místico, eu sempre tive também uma coisa muito científica. Então, quando eu decidi fazer minha formação acadêmica, eu fui para a engenharia. Aparentemente nada a ver, né. E e depois eu consegui empregos nessa área. Eu fui contratado pela empresa que construiu o polo petroquímico aqui do sul. Então eu trabalhei 17 anos lá no departamento de engenharia, mas no final desses anos, eu notei que alguma coisa não estava legal. E sabia por quê? Porque sempre todo ano a gente tinha que fazer um exame periódico anual, e nos últimos 5 anos sempre dava alguma coisa que não estava funcionando direito. E era assim um crescente. Então, um ano deu problema de visão, havia suspeita de glaucoma, no outro ano deu o meu batimento cardíaco não estava legal. E eu pensei: "Poxa, se eu continuar aqui, daqui a mais 5 anos eu estou morto", né, porque era um crescente. E era o meu corpo dizendo: "Deu, não dá mais". Então, naquela época, eu estou falando em 1996, a empresa fez um programa de demissão hã, voluntária, porque a empresa era uma empresa estatal que estava sendo privatizada, e aí eu me enchi de coragem e larguei tudo. Mas assim, gente, eu não tinha nem ideia o que ia fazer depois. Claro que eu recebi uma boa indenização por ser voluntário, e aquilo me deu um fôlego. Então eu disse: "Bom, eu vou dedicar um ano a me preparar para a próxima etapa, me preparar para esse próximo, momento", mas procurava aqui e ali, até que um dia uma amiga minha, uma médica, ela me convidou: "Tu não quer ir comigo assistir uma classe de terapia floral?" Eu digo: "Ah, vamos nessa". E eu fui e realmente aquilo me tocou, essa coisa da medicina vibracional. Então meu primeiro contato foi através da terapia floral, e dali a gente vai abrindo todo um mundo diferente, porque a gente vai fazendo contato com muitas pessoas. Dali me apresentaram o Reiki, que foi uma ferramenta muito importante. Porque não sei se você já tem a formação em Reiki, mas o Reiki é um treinamento que não tem teoria, zero teoria, entende. Na iniciação, em vez de curso chamado iniciação, hã, o mestre de Reiki ensina onde tocar no corpo, as sequências, e depois você vai lá numa sala, fecha os olhos, e ele faz alguma coisa que abre os canais, e você tem um contato direto com a energia universal, que entra pelo topo da cabeça e sai pelas mãos. E como eu sempre fui muito racional, aquilo ali foi um desafio, porque eu tive que acreditar, né, quer dizer, eu tive que colocar à prova e ver que funcionava, e funcionava. Não tinha como negar, porque durante uma sessão de Reiki, as minhas mãos quase pegavam fogo. Então eu digo: "Não é".
E as pessoas que recebiam os tratamentos ficavam encantadas e os resultados surpreendentes. E eu acho que esse meu contato com o Reiki antes da arte do Genshin foi fundamental, porque se eu fosse diretamente para a arte do Genshin, a minha mente racional não ia me deixar ser um artista, eu ia ficar muito na técnica, aquela relação, fazer tabelas de projetos e fluxos, então ficaria muito no mental. E o Reiki me deu essa abertura de confiar na intuição. Então foi em 1994 que eu estava fazendo um curso de florais em Campos do Jordão, uma vivência, tinha vindo uma pesquisadora dos florais do deserto do Arizona, e no meio da apresentação dela, num coffee break, uma aluna torceu o joelho e ficou com muita dor ali, não estava legal. E eu vi que no intervalo essa pesquisadora chegou, fez alguma coisa e 15 minutos depois a aluna deixou de demonstrar que estava com dor. E eu perguntei, mas o que é isso? E a Cynthia, o nome da pesquisadora é Cynthia Camp, ela disse, isso é a arte do Genshin que eu aprendi com a Muriel, porque ela mora na mesma cidade que eu moro, então eu tive a oportunidade de estudar com ela. Então aquilo ficou na minha cabeça, né? Poxa. E como eu estava numa fase de me estruturar, de me qualificar, porque eu queria, antes de começar a trabalhar como um praticante ou um terapeuta, eu queria realmente me sentir qualificado, eu fui procurar e descobri que havia classes da arte do Genshin em São Paulo uma vez por ano, que era o curso básico, que naquela época era apresentado em 8 dias. Então eu fui sem ter ideia, eu fui mais por ter observado os resultados. Eu digo, não, isso aí me interessa. Eu fui. E a classe foi assim, uma barra, no sentido de que durante 8 dias, o meu primeiro instrutor foi o Wayne, ele despejou uma avalanche de informações. A classe começava às 8h30 e terminava às 7h30. E eu, ao mesmo tempo, encantado, completamente confuso, porque chegou um ponto que não entrava mais informação na cabeça. Mas, nesse momento, aconteceu um outro fator que eu acho que foi marcante na minha vida. A parte 1 era apresentada em 4 dias, depois tinha 3 dias de descanso para mais 4 dias na parte 2. Então, terminada a parte 1, eu resolvi voltar para Porto Alegre, aí trabalhar esses 3 dias, e no primeiro dia que eu estava lá no consultório, uma amiga minha me liga, meio desesperada, dizendo, poxa, que ela teve no médico, e o médico identificou um tumor muito grande, e que seria de muito difícil o tratamento, e ela já tinha desistido, já estava ligando tipo, para dizer adeus aos amigos. E foi que eu tive aquela intuição e disse, olha, eu estou aprendendo uma coisa que vai te ajudar, você topa? E ela topou e veio no consultório, e aí eu fiz naqueles dias 3 sessões antes de voltar para São Paulo. E chegando lá na parte 2, eu fui direto perguntar para ele, o que eu faço para esse tipo de tumor? E ele me deu uma lista de procedimentos. Então, voltando, terminando a parte 2, veja, eu não tinha ideia, eu estava sobrecarregado de informações, mas eu tinha aquele sentimento, isso vai ajudar. Então, no dia seguinte, eu comecei a oferecer sessões para essa minha amiga. E eu trabalhei com ela por 30 dias consecutivamente, inclusive sábado, domingo, e depois a gente passou para 2 vezes por semana. 3 meses depois, ela me liga
dizendo: olha, eu tive no médico de novo, ele repetiu todos os exames e o tumor reduziu em 75%. O médico não sabia me explicar por quê, e ele disse que um tumor desse tamanho é muito mais fácil de ser tratado. E hoje falei com ela ainda. Quer dizer, quase 30, não, quase 30 anos depois, ela está saudável, não teve mais nada, ela conseguiu vencer esse projeto, mas para mim foi marcante, porque eu coloquei à prova desde o primeiro dia a arte e testemunhei os resultados. Uma vez estava ensinando nos Estados Unidos, dando um curso básico lá, e eu disse para os alunos: saindo daqui, coloque em prática, convide amigos, parentes e pratique. É isso aí que vai ajudar vocês a aprender. Aí uma aluna levantou a mão e disse: mas Carlos, a Mary esperou 15 anos antes de dar qualquer tipo de sessão a outras pessoas. E eu disse: pois é, se eu esperasse 15 anos, provavelmente a minha amiga teria morrido, né? Então eu acho que se é dado essa graça para nós, e sabendo que a arte do Jinshin não pode causar dano, não pode prejudicar ninguém, por que não praticar? Então esse foi meu contato com a arte do Jinshin. Isso foi em 1990, na realidade foi em 1995. 94 foi o curso de florais, quando eu fiquei sabendo da arte, e em 95, em março, eu fui a São Paulo fazer a minha formação, meu primeiro curso básico. E começar com Wayne, né? Eu também comecei com Wayne, é assim uma avalanche daquelas boas, grandes. É um rio que passa na nossa vida e transforma tudo, com certeza. E as histórias que também a vivência dentro da arte trazem para a gente são extremamente marcantes. A tua é muito, muito bonita. É bom saber e poder conhecer e compartilhar essa história com os nossos colegas. Mas no decorrer disso tudo também, nós sabemos que você conseguiu fazer um congresso da arte do Genshin no Brasil. É isso que você fez? Explica para a gente como é que foi esse evento, né? Em que ano que foi, Carlos? Foi em 2004. Então, no início desse século, uma coisa que me chamou a atenção é que o número de alunos, o número de interessados na arte estava reduzindo. Para vocês terem ideia, eu organizei a primeira classe em Porto Alegre, foi em 1998. A gente teve 68 alunos. Depois, no ano seguinte, quando eu organizei, a gente chegou a 72, 99, e em 2000 a gente chegou a 71 de novo. Então, era um número bom de alunos, mas a partir de 2001, o número de alunos começou a decrescer a ponto de, em 2004, tinha 8 alunos no curso básico. Mas eu já vinha percebendo esse declínio era no Brasil inteiro. Então eu percebi que não a gente tinha que fazer alguma coisa. Então eu falei inicialmente com a minha comunidade aqui de Porto Alegre e digo, vamos fazer algum evento para tornar a arte mais visível. E o pessoal aqui abraçou, né? Realmente diz, não, vamos nessa. Até o pessoal depois brinca, né? O Carlos inventa e a gente aguenta, né? E então eu levei a proposta para o encontro de instrutores de Scottsdale e disse, olha, tinha vontade de fazer um congresso nacional da arte do Jinshin. Uma forma de congregar os alunos, tem muitos alunos antigos que já não têm mais aparecido nas classes, e dar mais visibilidade. E aí eu não sei se eles falaram por brincadeira ou não, eles disseram, mas por que não fazer um congresso mundial em vez de regional? Eu disse, tá.
Então, voltando aqui para Porto Alegre, falando com o grupo aqui, que a gente tinha um grupo de aproximadamente 20 pessoas, 20 alunos, praticantes, eu digo, olha, o pessoal falou em congresso internacional, vamos nessa? Eu, não, vamos. Então, a gente trabalhou 7 meses, trabalhamos muito, todo mundo pegou junto e a gente realmente conseguiu uma coisa inimaginável. Nós conseguimos as instalações de uma universidade, a Universidade Porto Alegrense, que ofereceu tudo, salão para o evento maior, porque era assim, eram 2 dias de palestras de 1 hora e depois um dia de oficinas de meio turno, onde o pessoal apresentaria vários cursos compactos, vários seminários compactos, e havia para pessoas novas que nunca ouviram falar da arte e pessoas que já tinham alguma experiência. Então, assim, toda essa infraestrutura nos foi oferecida gratuitamente. Então, a gente trabalhou muito para conseguir apoio do pessoal aqui do Sul, para a gente começar a imprimir um jornal mensal dando notícias do fórum. O nome era Primeiro Fórum Internacional. E fomos convidando gente para participar, tanto palestrantes quanto pessoas para assistir o curso. E a gente fez uma proposta assim, como vinha gente da Europa, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, aqui dos países latinos, tinha gente do Peru, se não me engano. Então tinha mais ou menos uns 10 países participando, gente de 10 países. Eu diria que ia ser muito complicado ter tradução para o espanhol, para o inglês ou para o português. Então eu resolvi fazer aquela tipo de tradução onde o tradutor estava em gabines, então tinha uma gabine para tradução inglês-português, português-inglês e outra inglês-espanhol ou português-espanhol. E só que eu tinha que treinar os tradutores para as palavras bem relacionadas à nossa arte que o tradutor não tinha. Então eu dei um curso básico para os tradutores, né, tinham 4 tradutores, e eu dei um curso básico, não só teoria, prática, para eles entrarem mesmo na energia. Então a gente tinha 4 tradutores, 2 gabines, todos os participantes tinham o fone de ouvido, escolhiam o idioma, e a gente teve palestrantes que vieram dos Estados Unidos, da Europa. Dos instrutores vieram o Wayne e o Ian, a Cristina Minamizawa, a Margarete Eioli, então nós tínhamos 5 instrutores, o David Burmeister, o diretor da Jinshin Jutsu, que veio também, além de Adele, que deu uma palestra e um seminário sobre o Jinshin Jutsu para animais. Vários médicos do Brasil que praticavam arte ou trabalhavam como praticante vieram apresentar trabalhos. Veio a Miriam de Campinas, que ela fez toda uma pesquisa na utilização da arte para tratar dor. Então ela tinha 2 grupos, um grupo que só usava medicamento e outro grupo que usava medicamento e sessões. Então ela teve um resultado assim muito evidente. Então nós tivemos assim realmente trabalhos muito interessantes, muito bonitos, onde praticantes de longa data vieram compartilhar o resultado
da sua jornada na arte. Então, realmente foi algo especial, uma confraternização. E assim, ó, eu te falei, nesse ano a gente teve 8 alunos do básico, no ano seguinte passou para 42. Então, houve uma. Porque assim, a comunidade se integrou. Eu consegui espaço para falar nas redes de televisão do evento, convidar pessoas. Então, pessoas que vieram que nunca tinham ouvido falar da arte, assistiram ao congresso. Depois, no dia, ou no terceiro dia, que eram seminários, elas tiveram a oportunidade de fazer ou uma introdução à autoaplicação ou para os animais, né? E isso aí multiplicou, foi realmente uma experiência única. E foi única, porque esse foi o primeiro e único fórum internacional da arte do Genshin. Muito trabalho, viu? Muito trabalho. A gente cobrou uma taxa, tinha mais de 140 participantes, mas esses 140 participantes, eles não cobriram as despesas. Então, o que eu achei legal é que o grupo que estava comigo, eles foram leais até o fim, né? Eles disseram, não, se der despesa, a gente vai te ajudar também, não vamos te deixar na mão. Então, essa lealdade foi uma coisa que me tocou muito. Mas, no final, vários participantes, porque a gente ofereceu a passagem para o pessoal vir e hospedagem. Então, vários participantes abriram mão do dinheiro da passagem, então a gente pagou só hospedagem e alimentação, e com isso a gente ficou ali equilibrado nas contas. Mas é um evento único, como você mesmo Uhum. disse, e aí são coisas que acontecem às vezes uma vez numa vida, né? Eu não tive a chance de estar ali, mas com certeza, se tiver um outro, eu com certeza vou estar lá, vou apoiar e faço questão de participar, sim. E até lembrando também, né? Nós trabalhamos juntos em várias classes, e eu sei muito bem, eu não sabia do ditado do Carlos inventa e a gente aguenta, mas agora que eu já sei, eu vou guardar na manga, que esse também vai me ajudar bastante em alguns momentos. Mas vamos continuar. Nesse caminho, nessa vivência, nessas experiências todas, foi quando você se tornou instrutor da arte do Genshin. Fala para a gente o tamanho dessa responsabilidade, como é compartilhar com todo mundo essa maravilha que é a arte do Genshin, Carlos. Realmente é uma coisa que muda a vida da gente. E mais que isso, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente compartilha a arte, mais a gente aprende. A gente aprende por quê? Pelas perguntas que os alunos fazem. Às vezes surgem perguntas que eu nunca tinha pensado no assunto. E isso é uma coisa que eu sempre me comprometi. Todas as classes. E o meu compromisso era responder todas as perguntas. E se eu não sabia, eu dizia assim: olha, pessoal, deixa eu dar uma estudada. Hoje eu vou para o hotel, eu vou para casa, eu vou dar uma estudada e eu te trago uma resposta até o final do curso. E aí eu ligava para outro instrutor ou eu ficava estudando as minhas anotações e eventualmente houve 2 ou 3 ocasiões que eu dizia: "Olha, sinto muito, eu não tenho resposta". Mas só esse trabalho que a gente tem de ouvir uma pergunta inesperada e buscar pela resposta, isso enriquece muito a gente. Então, assim, os alunos me ajudaram muito na minha jornada de aprendizado. E assim, não tem preço numa classe a gente vê o brilho nos olhos das pessoas que estão tendo um insight, que estão entendendo, e saber que realmente, assim como a arte mudou a minha vida, eu estava compartilhando algo que estaria ajudando as pessoas a mudarem as próprias vidas. Então é uma coisa muito gratificante, muito mesmo. E nessa vivência toda com a arte, foram muitas viagens. Você tem uma ideia de em quantos países você já teve, quantas classes você já ensinou viajando o mundo? E até melhor um pouco, tem algum lugar que foi inusitado para você, um lugar diferente onde você esteve ensinando a arte do Gentili? Então, eu
A minha média de classes foi sempre mais de 20. Então, eu não tenho o número exato, mas eu tenho certeza que eu apresentei pela Jinshin Jutsu Inc. aproximadamente 500 classes ao longo de 19 anos que eu fui instrutor. E eu apresentei classes em 27 países. Mas, tipo assim, os Estados Unidos é um país muito grande, né? É um continente quase. E nos Estados Unidos eu apresentei classes em 21 estados. Os Estados Unidos tem 50 estados, foram 21 estados e eu apresentei mais de uma vez, né? Sempre uma coisa se tornou um padrão. Onde quer que eu apresentasse uma classe, eles me convidavam para outra. Os alunos pediam para que eu voltasse. Então foi assim uma maratona de 20 anos. Eu apresentei classe em todos os continentes, né? As 3 Américas, Europa, Ásia, Oceania e África. E é interessante entrar em contato com culturas diferentes, tradições diferentes, mas sempre encontrar na arte um ponto de união. Então, eu tive o privilégio, realmente foi um grande privilégio para mim, introduzir a arte em vários países pela primeira vez. Então, eu fui o primeiro instrutor a apresentar uma classe de 5 dias no México. Na Costa Rica, só teve uma classe que eu apresentei. Venezuela, Argentina, então todo mundo de fala hispânica, eu tive esse privilégio de ser o primeiro a levar a arte para lá. E nos Estados Unidos, eu fui o primeiro instrutor a apresentar uma classe em espanhol para a comunidade hispânica de Los Angeles. Então, isso foi muito gratificante. Uma coisa que eu nunca esperava visitar, países que eu nunca esperava visitar, foram África do Sul, mas eu tive um convite, apresentei 2 classes na Cidade do Cabo e me maravilhei. Eu nunca esperava encontrar o que eu encontrei lá, um povo super acolhedor, né, uma cultura incrível, uma cidade assim maravilhosa de conhecer. Eu recomendo vocês a visitar a Cidade do Cabo. E o outro lugar que assim eu fui assim de forma inesperada foi a Lituânia. Eu recebi um e-mail, uma organizadora local, a Sônia, me escreveu dizendo: olha, você gostaria de apresentar uma classe de 5 dias, um básico, em Riga? Eu digo sim, porque eu sempre disse sim, nunca recusei um convite. Mas onde é que fica Riga? Aí depois descobri que Riga é a capital da Lituânia. E lá a classe foi em final de janeiro. Um frio, tipo assim, 15 graus negativos, e nas ruas se acumulava assim 1,5 m, 2 metros de neve. Mas assim, foi uma experiência muito especial. Eu não sabia, Lituânia é um país muito recente, ele foi criado em torno de um século, não mais de um século. E o que uniu o povo para a criação do país foi a música, né? E então as várias cidades preservavam mesmo a tradição musical, e tanto que no início da classe eles perguntaram: você permite, Carlos, que a gente cante? Então eles cantaram a canção local, né? E eles disseram: esse é o ponto de união da Lituânia. É a música que preserva
o linguajar deles, que é único. E, então foram experiências muito ricas para mim. Muito bonito. Essa experiência também é tudo de bom, né? A gente poder interagir com comunidades ao redor do mundo. Agora nós vamos ter o nosso primeiro intervalo. Então, eu vou aqui para essa outra câmera. Ótimo. Então, eu quero convidar os nossos colegas a participar. Se vocês querem interagir, aqui nos comentários abaixo, vocês podem deixar perguntas, podem querer ter mais informações sobre o que é a arte Jinshin, tá bom? Então, a gente volta já. Eu te espero. Até lá. Nós estamos retornando com Carlos Guterres e continuando dentro desse assunto ainda, Carlos, eu fiquei sabendo que você teve no Alasca. No Alasca é algo bem diferente. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência que você teve. É verdade, eu tive 2 vezes no Alasca. A primeira vez foi em Homer, um povoadinho, hã, à beira do do mar, e 2 anos depois eu voltei para Juneau. Juneau, eu não sabia, Juneau é a capital do Alasca. Eu sempre pensei que fosse Anchorage, que é a maior cidade, mas não, Juneau. Foi também uma experiência muito interessante. Todas as experiências, cada lugar tem seu aspecto pitoresco. Hã, primeira vez, então, quando eu fui para Homer, eu fui de Los Angeles até Anchorage para fazer conexão para Homer, né. E aí no aeroporto eu procurei o portão de embarque, andei por todo o aeroporto, não achava, fui pedir ajuda, eles: "Não, é lá no andar de baixo". Aí eu fui no andar de baixo, tinha uma portinha lá pequenininha, o avião era um avião a hélices de um motor para 6 pessoas. Então era uma coisinha, né. Então, e aí esse trecho que foi 1 hora, foi nesse avião, e assim, o avião, eu nunca tinha andado em avião tão pequenininho, né. E um avião que tu sente, né, o vento lateral, eu sentia que o avião era jogado para o lado. Então foi uma experiência curiosa. Chegando lá em Homer, a classe foi no final do verão. Então, assim, o Alasca é assim, enquanto tem sol, é quente, chegou a fazer 27 graus. O sol baixou, ia para baixo de zero, -2, -4. Mas como era verão, assim, o sol se punha às final de verão, o sol se punha 11 da noite e levantava às 4 da manhã. Então era bem pouco tempo sem sol. E aí aconteceu uma das histórias mais engraçadas da minha vida. Engraçado depois contando, né, porque na época foi meio assustador. Eu fiquei na casa da organizadora e para apresentar a parte 1, mas lá como, no verão eles usam muito tempo útil para trabalhar, porque depois no inverno eles não têm muito tempo. Então, eu apresentei a classe sexta, sábado, domingo, e a parte 2 seria no outro fim de semana. Então eu tinha, a semana inteira livre. Então eu fiquei um dia dando sessões para o pessoal, e aí depois eu resolvi alugar um carro e passear pelo Alasca. Então eu aluguei um carro e fui até, Seward, que ficava tipo 200 quilômetros de lá, e assim, uma estrada maravilhosa, e eu cruzei com 2 carros a viagem toda, assim. É muito vazio, o Alasca é um estado muito grande, com pouca gente. E assim, as paisagens são algo.
Então, esse World eu fiquei 2 dias, um dia eu aproveitei para fazer um cruzeiro e visitar as geleiras, a vida marinha, avistamento de baleias, e depois eu voltei. Quando eu voltei para a parte 2, a coorganizadora chegou e disse: "Olha, tu ficaste na casa da organizadora na parte 1, agora tu vai ficar na minha casa na parte 2". Eu digo: "Bom, o que que eu vou dizer, né?". Ok. Então ela pegou todas as minhas coisas e fomos, só que ela morava no meio do nada, a 20 milhas de Homer, e era assim, daquelas casas que a gente vê em filme, casas feitas de tronco, bem aclimatada, não teve problema de frio, né? Mas aí ela chegou: "Ó, tu vai ficar aqui no quarto", que era no sótão, pá-pá-pá, e me mostrou o banheiro só tinha uma pia e o chuveiro. Eu cheguei: "Mas e o resto do banheiro?". "Ah, não, aqui nós temos outhouse". Outhouse é a casinha lá fora. Acho que tá bom. Então ela chegou, foi lá, me mostrou, ela tinha 2 casinhas, uma até ganhou o prêmio na revista Casa e Jardim Americano, porque ela era toda esculpida em madeira, uma coisa, mas aquela estava sendo, reciclada, usando químicos para reciclar, então tinha uma outra casinha mais adiante, então ficava assim, tipo, a 20 metros da casa. E outra curiosidade, a casinha não tinha porta, essa outra. Tá bom. Aí, claro, no meio da noite dá vontade de ir no banheiro, né? Aí chegou 4 da madrugada, tem que ir lá. Mas naquela noite, antes de ir deitar, na hora da janta, a gente comentou e tal. Ela vivia com uma gatinha, né? Ela, essa aqui é minha gatinha. Pena que ela perdeu os filhotes. O que que houve? Não, pois é, eu deixei ela e os filhotes no sol e o urso comeu os filhotes. Eu pensei: Tem urso aqui?". Eu disse: Tem o grizzly. O grizzly é o urso pardo, aquele de 3 metros de altura que aquilo ficou aqui, né". Aí às 4 da madrugada, quando eu vou no banheiro, saio na rua, tive que me vestir, botar tudo, porque aí estava 4 graus negativo. Colocar todos os casacos que eu tinha, sair na rua. E claro, a imagem do urso aqui, eu digo: "Será que eu não vou encontrar o urso?". Então, assim, foi um momento de pavor, né. Aí no dia seguinte, no último dia de classe, 10 da manhã eu parei de tomar líquidos. Não, essa noite eu não vou precisar ir lá fora. Então, o que o nosso imaginário faz, né. Hã, Depois eu voltei ao Alasca, na cidade de Juneau, que fica um pouquinho mais ao sul, é a capital, mas é bem pequenininha. E lá eu fui no auge do verão, em julho. E, assim, o sol se punha às 11 da noite e levantava às 2h30. E não chegava a ficar escuro, escuro, né. Ia o céu ia escurecendo um pouquinho, mas já clareava de novo. Então, foi uma coisa assim, 10h30 da noite, o sol alto, né, e as pessoas na rua se cruzando, dizer boa noite, boa noite, e o sol lá em cima, né. Então foi bem interessante essas 2 experiências no Alasca. Tudo de bom. Essas coisas deixam marcas na nossa história, né? São experiências que a gente tem para contar. Falando em experiências para contar, nós sabemos que você teve o privilégio de estar com Mary Burmaster. Conta para gente alguma coisa, uma experiência, um contato, um relato, o que você pode trazer para gente sobre Mary Burmaster, sobre esse seu contato com ela. Então, eu fui aceito como instrutor em 1999, mas com a condição que o meu período de treinamento ia se estender até o fim de 2001. Mas mesmo assim, todos os anos a gente tinha que participar do encontro de instrutores em Scottsdale, que era sempre no verão,
E foi lá que na primeira viagem eu conheci a Mary, tive a oportunidade, esse privilégio de estar com ela. E é uma experiência que não tem como descrever, tem que estar lá presente. Mas, assim, uma coisa que me marcou muito era que a Mary sempre estava sorridente. E depois, acho que foi em 2005, quando se criou essa classe chamada mentoring. Eu apresentei uma série de mentorings e os mentors eram 5 dias de imersão lá no escritório do Jin Shinjutsu, onde os alunos, que era um grupo pequeno de 5 a 8 alunos, trocavam sessões no início do dia, trocavam sessões e recebiam uma sessão no final do dia, trocavam sessões de manhã. Então a gente passava a manhã inteira trocando sessões e discutindo a prática, pulsos, leitura corporal. Depois do almoço, a gente tinha 2 horas para perguntas teóricas e a partir das 4 os alunos recebiam uma sessão dos praticantes que trabalhavam lá no office, e eu inclusive, e a Mary. Mas a Mary naquela época já não dava sessões sozinha, porque ela estava um pouco limitada, ela tinha sofrido acidente e ela estava numa cadeira de rodas. Então, ela dava sempre uma sessão para cada um dos alunos que estavam no mentor, sempre comigo, sempre acompanhado comigo. E então, o que eu percebi nessas sessões, que ela não ficou prejudicada na prática por estar limitada no deslocamento, né? O que ela fazia era, em vez de dar os fluxos como a gente lê no livro, que às vezes a gente precisava se esticar, pegar um pé e pegar atrás do pescoço e tal, ela em vez de tocar nas travas, ela fazia o trajeto do fluxo com a mão. Então, por exemplo, se era o fluxo do pulmão, ela segurava no 14 e a outra mão ela ia do 14 percorrendo o trajeto até chegar no dedo polegar. Então, ela num espaço limitado, ela fazia chover, né? Fazia e ela demonstrou que, né, a energia não pula de uma trava para outra. A energia ela fica percorrendo o trajeto e ela conhecendo o trajeto, ela simplesmente acompanhava o trajeto. E nesses anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Mary, assistia ela trabalhar também, em 2006, eu tive assim, a oportunidade de ver uma coisa mágica. Ela não estava muito bem porque tinha recebido a notícia que a irmã dela tinha falecido. Então a gente via que havia um pouquinho de tristeza nos olhos dela. E ela chegou para atender uma aluna e ela segurou o centro da palma da mão. E a outra mão ela não tocou nela. Aí a aluna olhou para mim e disse: ela não está me tocando, está assim na tua mão. Mas e a outra mão? Eu digo: bom, eu disse: a Mary deve saber o que ela está fazendo, né? Mas a aluna estava bem irritada. A gente notou que quando a sobrinha da Mary chegou para ver se estava tudo ok, ela reclamou. E aí ela chegou: Mary, ele pegou a mão da Mary e botou em cima da aluna. E a Mary retirou e continuou segurando sempre o centro da palma da mão. Daqui a pouco vem o David e a aluna reclamou pro David. E ele disse: mano, vamos lá. E botou as duas mãos e ela chegou e retirou e ficou. A Mary ficou 40 minutos tocando o centro da palma da mão esquerda dessa aluna. Terminada a sessão, sempre a Mary saiu uns minutinhos antes e eu ficava escutando o pulso e tal.
depois que tem o pulso, a aluna sentou e ela ficou assim com uma cara muito surpreendida. Não acredito. Eu disse, o que que houve? Eu tenho uma dor nas costas constante há mais de 10 anos. Porque eu tenho problema na minha lombar e tal. E depois de 10 anos, essa é a primeira vez que eu não sinto dor. Aí me caiu a ficha, claro, a Mary passou o tempo inteiro segurando o centro da palma. O centro da palma é sexta profundidade descendente, isso pode ser considerado um rapidinho do umbigo. E o umbigo ajuda, a coluna ajuda todas as articulações. Então, isso foi a demonstração prática do que a Mary ela sempre falava. A busca pela simplicidade. Então, aquilo ali foi assim, o suprassumo da simplicidade, ela foi no ponto. Então, essa foi uma grande oportunidade de ouvir a Mary em ação, demonstrando o que ela falou a vida inteira, quer dizer, a simplicidade. E Mary Burmaster sempre ensinou, ensina e vai continuar ensinando a gente por muito tempo ainda. Falando sobre até ensinamento, melhorando um pouco isso, para você, Carlos Guterres, o que é a arte Jinshin? Vou até melhorar um pouquinho isso. O que seria para você ser o artista do Jinshin? Ao longo de todos esses anos, a arte me demonstrou que o nosso corpo é uma perfeição, que o nosso corpo é algo maravilhoso. Fisicamente, esse corpo é uma máquina perfeita e incrível. Mas o ser humano ele não conhece essa maravilha e, em função disso, não usa o potencial que a gente tem disponível. Então, eu até costumo fazer uma brincadeira, tipo assim, a gente nasceu, né, com esse corpo maravilhoso, mas não recebeu o manual de instrução para saber utilizá-lo no máximo do seu potencial. E para mim a arte do Jinshin é esse manual. Ela nos ensina a compreender como esse corpo funciona, como não só isso, como o corpo foi construído, como ele funciona e como nós podemos trabalhar para a manutenção do perfeito funcionamento desse corpo. Então, a arte, assim, é também uma filosofia de vida. Todo ensinamento que eu recebi, eu integrei no meu estilo de vida. Não, não tem um momento que eu esteja desperto que eu não esteja constantemente pensando com a mente de um artista do Jinshin, porque a gente está constantemente fazendo relações, sabendo que não existe coincidências. Tudo tem uma razão de ser, então a gente aprende a estar atento a todos os sinais do nosso corpo, quer dizer, assim como a gente está atento numa consulta para perceber como a energia está fluindo naquele corpo, a gente fica atento ao nosso próprio corpo. E com isso a gente está constantemente auxiliando a energia no seu trabalho de manutenção da saúde, manutenção da vida, da saúde, da alegria, do bem-estar, e isso é muito gratificante. Então, assim, por exemplo, vou no cinema e quando eu me dou conta, eu estou lá segurando o dedo, estou praticando os mudras, né? Depois da janta, sento para assistir um pouquinho de televisão, eu estou lá fazendo um fluxo, quer seja o central principal ou um rapidinho do diafragma, e sempre, então, se tornou assim um hábito. Quer dizer, não tem mais ficar com as mãos sem ter o que fazer. Minhas mãos estão sempre fazendo alguma coisa para cuidar desse corpo. Ótimo. E dentro, seguindo essa ideia de se ajudar, nós estamos ainda vivendo, né, um estado pandêmico.
E essa pandemia, ela mudou tudo, mudou a vida de todo o nosso mundo por completo. Como você acredita que a arte do Jinshin pode ajudar o nosso mundo nesse momento, nessa fase, nessa época que a gente está vivendo? Então, antes mesmo da pandemia, eu tinha essa certeza de que a arte chegou para ajudar a humanidade num momento importante da nossa história. Porque a gente viu no último século o que aconteceu assim, a tecnologia ela está dando saltos tremendos e nós temos que nos ajustar o nosso comportamento a esses avanços tecnológicos. Então, é muito difícil a gente acompanhar toda essa evolução. Exemplo mais simples: telefone celular. Né? Telefone celular, você tem esses smartphones, esses telefones inteligentes, que são mais inteligentes que a gente, né? Então, quando a gente compra hoje, a gente leva um tempão aprendendo a usar, domina ele, já está na hora de trocar, né? Porque já surgiu uma versão mais avançada e alguns aplicativos já não rodam naquela versão mais antiga. Então, eu acho que isso por um lado é bom, porque a nossa mente está sempre sendo colocada à prova, mas isso é só um exemplo. Na realidade, tudo ao nosso redor está num constante e acelerado processo de transformação. E custa muito para a gente acompanhar esse ritmo. E o que acontece se a gente não consegue acompanhar? A gente fica preocupado, a gente está ficando defasado, a gente fica frustrado, fica triste. Então, todas as atitudes vêm à tona em função da aceleração do mundo em relação ao nosso ritmo pessoal, porque a gente não pode descuidar do nosso ritmo, senão a gente vai se sentindo cada vez ficando mais para trás. E todas essas tensões, em função desse progresso muito acelerado, cobra a fratura do corpo. Então, eu acho que a arte veio no momento certo para a gente conseguir nos manter nesse mundo desafiador. Com a pandemia, a gente verificou que não desacelerou, ao contrário, acelerou mais. E nós fomos confrontados com coisas totalmente inesperadas. Uma coisa engraçada, na 2020, na verdade, o dezembro de 2019, a Vivi e eu resolvemos visitar o Wayne e passar o Natal com ele lá no Havaí, já que ele estava sozinho, então vamos fazer companhia, visitá-lo e aproveitar, nos divertir conhecendo o Havaí, né? E eu me lembro muito claro até hoje que uma noite depois da janta, a Vivian chegou e disse: Olha, acho que tu e o Wayne deveriam começar a pensar em classes online. E eu disse para a Vivian: de jeito nenhum. E o Wayne diz: Eu não consigo me ver dando classe online. Isso foi em janeiro. Março fecha tudo e a gente não teve outra opção, né? Porque todas as classes, toda a minha agenda de classe estava cancelada, todos os setores tiveram sua agenda de classe cancelada, e a gente teve que começar a considerar classes online. E a gente viu que realmente é todo mundo novo, a gente teve que se verdadeiramente reciclar, mas por outro lado, a gente viu que a essência da mensagem da arte poderia ser comprovada, porque a arte sempre diz que tudo está conectado no mundo. Nós todos estamos conectados. Então, eu aqui em casa, apresentamos nossa primeira classe, o Wayne e eu apresentamos, foi uma classe de 9 dias de autoaplicação, e nós tivemos quase 350 alunos do mundo inteiro, de todos os continentes.
E a gente viu realmente, a gente não, essa coisa de isolamento não existia, a gente estava conectado. Então foi muito gratificante, porque realmente muita gente sofreu com os lockdowns, e a gente teve a oportunidade de dar apoio, de dar um suporte que foi realmente relevante para todas essas pessoas. Então eu acredito que agora que os lockdowns estão se tornando mais leves, estão deixando de existir em muitos países, já acabou o lockdown, que as classes online vão continuar. Então, a partir de agora haverão classes presenciais, nós já temos classes, pelo menos 2 classes agendadas para esse ano, presenciais. Haverão classes online e haverão classes híbrida, parte presencial, parte online. E eu acho que esse é o futuro. É o que a gente mais espera, né? Que esse futuro se organize e que a gente possa equilibrar e harmonizar também a vida e o nosso planeta, o nosso dia a dia. Mas agora nós vamos para o nosso próximo intervalo. Eu vou gravar agora nessa outra câmera rapidinho. Então, meus amigos, a gente ainda tem mais informação para trazer. Vamos continuar com essa entrevista com o Carlos Guterres, mas esse segundo break está começando, mas ele termina rapidinho. A gente volta já já com vocês em um minutinho. Voltamos, dando continuidade nessa entrevista. Carlos, hoje, se você pudesse se encontrar com Giro Murai, ou até com a própria Mary novamente, o que que você diria para eles? Ou o que que você perguntaria? O que seria interessante ainda a gente poder perguntar para essas pessoas maravilhosas? Bom, se eu tivesse oportunidade de me encontrar com eles, eu acho que o principal é demonstrar minha gratidão para eles. Verbalizar toda a minha gratidão, porque o que eles fizeram pela humanidade, trazendo, resgatando, o Giro Moraes resgatando e trazendo essa arte à vida de novo, e a Mary adequando essa arte ao modo de pensar ocidental para que ela pudesse ser espalhada mundo afora, é algo assim que tem um valor imenso, eu diria assim, até para o futuro da humanidade. Eu acho que o trabalho deles vai reverberar, está reverberando, vai reverberar muito mais. Eu me lembro da Mary falar que o sonho dela é que houvesse um praticante em cada quarteirão. Eu digo, quando isso acontecer, realmente nós estaremos vivendo o paraíso de novo. Então, eu estaria, se eu tivesse oportunidade, eu só demonstraria a minha profunda gratidão pelo que eles trouxeram para a humanidade, pelo legado deles. E para o Dino Murai, eu pediria para ele escutar meus pulsos e que ele me contasse o que ele ouviu. O mesmo, bom, com a Mary eu tive essa oportunidade, ela recebia 2 sessões da Mary. Mas para a Mary o que eu perguntaria para ela é que ela me contasse mais da experiência que foi conviver com o Jiro Murai, que acho que foi uma experiência, assim, inimaginável, né, deve ter sido uma experiência incrível. E dentre todas essas experiências, né, você comentou algumas interessantes, mas teve alguma dessas experiências que foi engraçada? Alguma coisa que aconteceu em algum momento que você falou, poxa vida, mas isso justo comigo? Bom, a história do urso, né?
Essa é muito boa. Essa foi a história mais hilária depois, né? Na época realmente eu estava bem. Porque é impressionante como a nossa mente prega peças na gente, né? Então o pessoal falou e a gente já fica pensando, ah, tem urso, né? Mas, e assim, ó, eu vou, no meu tempo ali no Alasca, eu tive oportunidade de ver toda a riqueza do mundo natural, né? Ver aquelas montanhas imponentes, as florestas de pinos, e eu vi, tipo assim, né, quando eu estava dirigindo, eu ouvi momentos que os alces cruzaram meu caminho, ah, que eu vi as águias também, aquelas águias de cabeça branca, né? E no passeio no cruzeiro eu vi as orcas e vi assim, toda aquela riqueza. Então, duas coisas que eu não vi no Alasca. O urso, graças a Deus. Eu só vi um empalhado numa loja e realmente ele tem mais de 3 metros de altura. E a aurora boreal, porque não era a época correta. Mas, então, para mim, a história mais engraçada, eu já contei a história do urso, né? E fora isso, assim, teve muitas coisas pitorescas, mas, tipo, quando eu estive em Dubai, primeira vez, eu já estive acho que mais de 7, 8 vezes em Dubai, mas a primeira vez, o organizador me levou para um safari no deserto. Né? E o safari termina para se assistindo o pôr do sol no deserto, que é uma coisa que não é indescritível. E depois do pôr do sol, a gente passeia de camelo. E, gente, olha, passear de camelo é uma coisa. Andar não é a questão é que para te descer o camelo se ajoelha. E quando o camelo se ajoelha, se tu não estiver segurando muito firme na sela, ele te joga longe, né? Então, essa experiência de andar de camelo foi curiosa. E depois eles têm uma coisa no meio do deserto, que é um caravanserai, que era no passado onde as caravanas paravam para passar a noite, onde tinha lugar para os animais. Então, era um quadrado murado, a parte interna toda coberta com tapetes. Então, aí de noite eles serviam um, um jantar árabe típico. Aí tinha uma menina fazendo a demonstração da dança do ventre. Então, a comida maravilhosa. E aí tem um momento que eles apagam todas as luzes para a gente ver o céu do deserto, que é mais ou menos esse atrás de mim aqui. É um céu que parece que as estrelas estão muito mais perto, quase que a gente pode tocar nelas. Mas aí foi uma outra história muito engraçada, que assim, terminado o jantar e aqueles minutos em silêncio observando o céu, aí a menina que deu a demonstração da dança do ventre, ela começou a pegar a gente na plateia e ensinar alguns passos de danças do ventre. Então foi um outro lá, um americano, um francês e tal. E aí ela chegou e veio para mim, e tu vem? Eu digo, eu não. Não, dança do ventre é uma dança feminina, eu não vi nenhum homem praticando dança do ventre, eu não vou, eu não vou pagar esse mico. E a tia não aceitou não, ela pegou e começou a me arrastar pelo braço, eu não sabia que aquela pessoinha pequenininha que tinha tanta força. E eu não, não, não. E você sabe que ascendente Capricórnio é duro de. Não fui. Mas ela me arrastou por vários metros, me puxando por um braço. Depois na saída ela veio falar comigo assim, agradeceu, disse que era uma brincadeira. Disse, não, eu sei que é uma brincadeira, mas tu é cabeçudo, né? Eu sou. Gaúcho, né? Não complica a vida, Ah, né? Falando de não, e céu. era assim, era mico, porque se você não tem treinamento, vai lá fazer uns passos desengonçados, como eu vi os outros fazerem, os que ela
que ela chamou e o pessoal não teve coragem de dizer não, acho que não precisamos passar esse ridículo. Já... Então, aproveitando para falar de um céu estrelado, dessa relação com astrologia. A gente sabe o quanto você gosta de astrologia, mas também numerologia, tarô. Qual seria essa relação da arte Jinshin com astrologia, com tarô, com numerologia? A gente sabe que você gosta bastante de trazer essas relações para as suas classes. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu comecei a estudar astrologia quando eu tinha 15 anos, numa época que não existia computador e recém tinha surgido as primeiras calculadoras eletrônicas. Eu tinha uma que fazia as 4 operações e tinha uma memória. Me ajudou um monte, mas era um trabalho assim brutal calcular uma carta astral. Mas foi um ótimo treinamento assim de atenção, porque qualquer momento que você se desconcentrava, copiava um número errado e dava tudo errado. Então foi legal. E eu estudo, então, desde os 15 anos essa astrologia. Eu tive o privilégio de estudar com uma pessoa aqui de Porto Alegre que dedicou 60 anos estudando astrologia. Mas ele não era um estudante normal de astrologia, porque quando ele era jovem ele não acreditava em astrologia, mas ele acreditava que as forças universais tinham poder sobre nós. Então ele começou estudando o movimento do Sol, ele descobriu o movimento diário do Sol e ele ficou 2 anos vendo o que aquilo acontecia na vida dele conforme a posição do Sol. Depois ele foi ver a Lua. Então, ao longo de 15 anos, ele foi experimentando todos os planetas. E aí um amigo dele chegou e disse, mas isso aí é astrologia. Ele disse, não, isso aí eu não acredito em astrologia, essa coisa é uma superstição. Aí o amigo deu para ele um livro de astrologia e era... Na realidade, ele redescobriu a astrologia começando do zero. Só que como ele não seguiu um sistema pré-estabelecido, ele redescobriu sozinho tudo e foi mais além. Ele foi muito mais além, de forma que essa astrologia que a gente conhece hoje é 10% do que ele foi além. E eu vejo assim, ele dedicou a vida dele a esse redescobrimento de uma astrologia que era conhecida e praticada na antiguidade, assim como o Jiro Murai dedicou a vida inteira a compreender esse micro-universo que é o nosso corpo. Então, o que Jiro Murai fez observando o micro-universo, esse meu amigo fez observando o macro-universo. Então, quando eu descobri e comecei a estudar a arte do Genshin, eu vi que havia uma relação direta. Então, eu consegui fazer uma ponte do macro e do micro, vendo que essa é uma coisa só, quer dizer, o universo é um corpo cósmico único, assim como nós somos um espelho desse corpo cósmico único, e o que acontece lá em cima acontece aqui dentro de nós. Ótimo, muito bacana saber, e essas relações são parte da própria arte do Genshin. Mas falando da arte do Genshin em si, eu sei que você acabou de lançar uma associação, a Guild. Isso é uma nova associação e foi e deve estar sendo um grande desafio para você. É material lógico para a gente fazer toda uma entrevista sobre isso. Mas conta um pouco para a gente dessa sua nova aventura, dessa jornada que está só começando com a Guild. Então, em 2018, eu decidi que ia deixar de continuar ensinando para a Genshin Jutsu Inc. Eu até hoje sou muito grato à Inc. pela oportunidade que me deu, aos meus colegas instrutores, que aprendi muito com eles. Mas chegou um momento que eu percebi que lentamente
a imagem da Mary estava se apagando. E, consciente ou não, a arte estava derivando para a técnica. Ela estava como que um navio sem o leme, sem controle, estava à deriva e os ventos do momento estavam levando mais para a técnica e a arte estava sendo esquecida. E então eu cheguei a dizer, acho que a minha contribuição nessa, nesse, nessa instituição já está concluída e eu vou me afastar. Então não tinha, na época eu não tinha ideia de, de fazer nada, eu simplesmente decidi largar, mas como eu tinha uma agenda de cursos pré-agendados, eu não queria deixar ninguém na mão. Então honrei todos os cursos que eu tinha em 2019 e 2020. Então eu só acertei com a instituição que eu apresentaria todas as classes que eu ainda tinha agendado, e então a minha última classe seria em dezembro de 2020, o Know No Myself, que eu apresentei online com a Sara e com o Wayne. Mas ao longo de 2020, conversando com ele, ele também tinha esse descontentamento, e nós dois compartilhamos sempre desse desejo de preservar essa arte o mais pura possível como arte, preservar os ensinamentos da Mary e do Giro, o mais puro possível, e para honrar o legado deles, mas principalmente para que a arte continuasse para as gerações futuras. Então, nesses encontros e conversas que nós fomos desenvolvendo ao longo de 2020, surgiu a ideia de criar, na realidade, duas coisas: uma associação de artistas, onde seria um fórum, um ponto de encontro de pessoas dedicadas, pessoas que amam a arte, para se encontrar, para compartilhar, e por isso nós escolhemos o nome Guild, então Jinshin Guild. Guild significa uma associação de artistas, então criar essa associação para que as pessoas pudessem se encontrar, conversar, discutir a arte, compartilhar. E essa associação teria também uma academia. E nessa academia nós dedicaríamos o NO não somente a apresentar a arte da maneira mais fiel às origens possíveis, mas ao mesmo tempo honrando o que a Mary ensinou. E um dos ensinamentos da Mary é que evolução é a lei da natureza. Então essa arte não poderia ficar engessada e parada no tempo. Ela deveria continuar no seu processo evolutivo, mas honrando as origens, ou honrando o ensinamento de Jiro Murai e de Mary. A Mary já deu a contribuição, quer dizer, o conhecimento de Jiro Murai foi transmitido pela Mary, mas ela deu a sua contribuição, ela foi além do que o Jiro Murai alcançou. E esse é o nosso compromisso, mas talvez o mais importante, porque assim, continuar ensinando, a gente poderia continuar com essa instituição. Nós recebemos centenas de convites do mundo inteiro, constantemente, para apresentar classes. Então não precisaria de uma instituição. Mas nós criamos a instituição principalmente para ter uma base organizada de treinar uma nova geração de pessoas para levarem, né, pegar essa tocha aqui. O Giro passou para a Mary passou para a gente, e pegar essa tocha e levar adiante, levando essa luz para a humanidade, que é uma luz tão necessária, tão vital. E então nós
surgiram pessoas nesse meio tempo que foram colocados no nosso caminho, anjos colocados no nosso caminho para nos ajudar, porque é um trabalho assim monumental construir uma instituição organizada, estruturada e que disponibilize o nosso trabalho para o planeta inteiro. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, 6 pessoas fundaram a Genshin Guild. Então, surgiram 4 colaboradores e desses 4, 5 estão tocando em frente o projeto, montando todo um currículo e cuidando muito do controle de qualidade, de apresentação do material, de levar adiante. Então, e surgiu a possibilidade que a gente fundasse essa associação, que é sem fins lucrativos, na Suíça. As grandes associações do mundo são sediadas na Suíça, porque a legislação é favorável e tem uma tradição, né, que as associações que são sérias, elas têm essa sede lá. Então, surgiu nesse grupo, uma pessoa que mora lá, que tem uma profunda experiência na parte de educação, que tem nos ajudado bastante, e aí nós seguimos no fluxo, deixamos o fluxo nos levar. E com certeza vai ser uma grande experiência, vai ser um sucesso. A gente conhece já um pouco do projeto também, e então a gente não vê a hora de poder participar ainda mais e conhecer mais sobre a Guild. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco. Foi muito bom poder ouvir, conhecer um pouco mais da sua trajetória, e eu espero que em breve a gente tenha novas futuras conversas também. Muito obrigado, Carlos. Então, obrigado pela oportunidade, né, e um abraço. Obrigado.